psiquiátrica severa e rara e que merece atenção. TDI, transtorno dissociativo de identidade. São diversas identidades na mesma pessoa, que numa simples conversa pode apresentar vozes diferentes, comportamentos variados, mudar de personalidade ou de idade. A reportagem especial de hoje vai mostrar a dificuldade de diagnóstico, os sintomas, tratamentos e as consequências na vida de quem tem TDI. Uma criança e uma dor forte demais para suportar. Um acontecimento tão violento que interrompe o desenvolvimento natural de quem está começando a se conhecer e a conhecer o mundo. Um trauma. Em geral, antes dos 6 anos de idade. Então, situações de abuso sexual, abuso físico, negligência, morte de alguém próximo. Então, algo interno se quebra, fica aos pedaços. Para aguentar conviver com lembranças de sofrimento, a identidade se divide em 2 ou mais. Quando aparece outra personalidade, aquela que sofreu trauma não está mais lá. É outra pessoa que assume o lugar. O senso do eu, da identidade, do self, ele se fragmenta. É uma espécie de mecanismo de sobrevivência, um mecanismo de defesa. É como se mais de uma pessoa passasse a viver no mesmo corpo. Com quantas identidades hoje você convive? Nós somos 18, contando comigo. E cada uma delas tem uma personalidade, uma história. Personalidade, trejeito, forma de falar, gosto, tudo diferente. Vai formando, então, uma espécie de sistema ou de constelação em que várias versões da mesma pessoa estão ali coabitando e vivendo junto com ela. Acho que desde criança eu sempre percebi que tinha alguma coisa errada comigo, né? Ninguém nos entendia, nem a gente se entendia. Porque a gente tem algumas lacunas de memória na infância e adolescência. Na psiquiatria, isso tem nome: TDI. Os 2 principais manuais diagnósticos da psiquiatria contemplam a existência do transtorno. Transtorno dissociativo de identidade é uma doença mental. O primeiro registro de caso na história é de 1791. O Freud chamou isso de neuroses de guerra. E isso vale também para os traumas que acontecem na nossa infância. Como é que eu lido com isso? Vou criar uma consciência separada. Nos anos 70, o TDI ficou conhecido com o caso Billy Milligan, nos Estados Unidos. Ele foi acusado de 4 estupros e assaltos à mão armada. Ele foi absolvido depois de ser diagnosticado com o transtorno dissociativo de identidade. A defesa conseguiu provar que quem cometeu os crimes foi uma de suas 24 identidades e não ele, Billy Milligan. O homem morreu em 2014, depois de passar anos num hospital psiquiátrico. O cinema aborda o tema há décadas. O filme As 3 Faces de Eva conta a história real de Eva White, uma mulher que teria 3 identidades diferentes. Essa é uma das entrevistas realizadas pelo psiquiatra responsável pelo tratamento da verdadeira Eva White nos anos 50. Em vários momentos, a mulher troca de identidade. Gotta speak with Jane. Jane, how you do? I'm fine. How are you? How long have you been in existence? About 11 months. Nos anos 70, o livro Síbil virou filme. Baseado numa história real, teve uma segunda versão lançada em 2007. Uma psiquiatra acredita no sofrimento dela e começa a tratar da paciente. How many are there? 16. There's 16 of us. Mais recentemente, a temática apareceu no filme Fragmentado, que para os especialistas reforçou o preconceito contra o transtorno. No filme, o personagem Kevin, interpretado pelo ator James McAvoy, tem 24 identidades. E uma delas é uma fera violenta e sobrenatural.
Vamos voltar para o caso da Giovana, de 21 anos. Ela prefere não ser chamada pelo nome de registro. Quando a gente for botar o crédito que a gente chama da entrevista, como é que a gente vai acreditar vocês? Como sistema resiliência. O sistema seria composto por todos os alters, ou as identidades presentes naquele corpo. Quem fala ocupa o front, enquanto os outros alters estão no headspace, no inconsciente da pessoa com TDI. É frequente, diferentes sotaques entre as personalidades e questões físicas diferentes também. A Giovana, ou Sistema Resiliência, conta que teve episódios traumáticos na infância, mas prefere não falar deles. Há quase um ano, o que era visto como mudanças bruscas de humor interrompeu a vida dela. Eu fui afastada da faculdade e do trabalho por tempo indeterminado. Ainda estou afastada porque eu estava disfuncional, né? Eu estava trocando muito, de uma forma descontrolada. A mãe procurou uma psiquiatra e uma psicóloga. O diagnóstico de TDI veio alguns meses depois. Você não estava conseguindo cumprir o trabalho? Na época que eu entrei em crise dissociativa, eu trocava pelo menos 14 vezes por dia. E hoje você troca quantas vezes? Umas 7 vezes, 8, depende muito. No começo eu fiquei meio assustada, mas depois eu fui entendendo, porque cada uma tem uma característica e essas características têm a ver com a Giovana, né? Então a gente aprende a amar, porque aquele ser inteiro que está ali, cada pedacinho é ela também. É muito comum aparecerem personalidades infantis. A pessoa começa a falar com vozinha como se fosse ela, criança. A Momô é uma criança de 5 anos, não foi a primeira identidade a surgir depois de mim, né? Você consegue me dar o nome dela? Sim, vamos lá. Aline, Aurora, Dandara, Ayana, a Tatá, eu, o Herbert, a Isabela, a Laura, a Lina, a Lua, a Luara, a Luísa, a Maria Helena, a Melanie, a Momô, o Jim e o Ariel. A Aurora sabe desenhar e fazer artesanato. A Lina sabe escrever como ninguém. O Ariel, ele é ótimo organizador, ele é ótimo em organizar as coisas. Giovana não trocou de identidade durante a entrevista, mas quando terminamos, o comportamento dela mudou. Uma das identidades, a Dandara, que se apresenta como protetora, apareceu com uma preocupação. Eu só vim dar boa noite. Eu sou a protector, é a minha função. Vocês se importam de eu fumar? Não, ela vai fumar aqui dentro. Eu fui totalmente contra ela se expor, mas eu entendo o propósito dela. Em seguida, uma outra identidade surgiu, o Ariel. Gente, eu sou maravilhoso. Se não fosse eu, esse sistema tava perdido. Se eu gosto de uma lasanha, eu gosto de um sorvete, uma coisa assim. A Laura que gosta de coisa fitness. A Laura, nossa, a Laura é chata. Foi o gatilho para a identidade Laura também falar. O que vocês estão falando de mim? Ah, prazer, eu sou a Laura. Tudo bem? Tudo bem? O transtorno é considerado raro. Muitos casos podem ser confundidos com outras doenças, como a esquizofrenia. Aqui no Brasil você tem poucos relatos de caso. Numa estatística mundial, 70% de todos os casos relatados, eles ocorrem em países ocidentais, e desses 70%, 50% ocorrem entre Estados Unidos e Canadá. Então parece haver um componente sociocultural importante para a manifestação desse transtorno. A literatura atualmente diz 1% da população. 1% é praticamente a mesma incidência da esquizofrenia, por exemplo. Há 35 anos, o psicoterapeuta inglês Remy Aquabron cuida de pacientes com o transtorno. Eu pergunto para ele por que, até hoje, muita gente não acredita nas trocas de identidade. Acho que uma das razões para não acreditarem é que as pessoas não entendem o que é o transtorno. E como fica essa vida fragmentada, o dia a dia de quem tem esse transtorno?
Por exemplo, é comum a pessoa ter episódios de amnésia, total ou parcial. Uma identidade pode assumir o controle e seguir para algum lugar. Chegando lá, outra identidade não faz ideia do que foi fazer ali. É um eterno não lembrar do que você fez, do que você disse e de quem você conheceu ontem. Eu me perdi várias vezes no metrô por causa da amnésia dissociativa, eu perdi amigos, eu perdi pessoas, eu tive muitos problemas na minha vida por causa da dissociação. Todos nós temos um pouco de amnésia. Quem é você? Boa pergunta. Tem algumas pessoas acordadas aqui. Patrícia tem 28 anos. Esse é o nome registrado na certidão de nascimento dela. Mas a manicure prefere ser chamada de Sistema República, que reúne as identidades dela. Você tem ideia do número total, mais ou menos, assim? A gente tem 28. Posso te fazer uma pergunta se não te incomodar? Quem tá falando agora? Mudou o estilo, né? É. Maíra. De repente, uma identidade infantil assume. Eu me chamo Meg. Meg? Você estava ouvindo a entrevista que a gente estava fazendo antes? Sim. Dizem que eu sou talvez a que viveu na infância e talvez eu seja a primeira. Entendi. Ela pouco se lembra da infância e da adolescência. Há 4 anos, depois de graves crises de ansiedade e confusão mental, ela procurou ajuda, mas não conseguiu tratamento, tampouco um diagnóstico definitivo. Pela raridade do transtorno e pela necessidade de afastar esses diagnósticos diferenciais. Então ele acaba sendo um diagnóstico de exclusão, não o primeiro diagnóstico a ser pensado. Muitos médicos não conhecem bem, e é outro dado da literatura que em média os pacientes demoram 8 anos para receber o diagnóstico. Qual é o tratamento para o TDI? O TDI não tem uma medicação específica, então as medicações entram se houver um quadro conjunto de depressão, ansiedade, e o tratamento de eleição é a psicoterapia para tentar integrar as personalidades e a pessoa consegue não apresentar mais, né? Ou diminuir a frequência, a quantidade. Melhora a funcionalidade. Oi, meu nome é Giovana e eu tenho TDI. Tanto a Giovana, Sistema Resiliência, quanto a Patrícia, Sistema República, produzem vídeos para a internet sobre TDI. Que eu queria que as pessoas falassem sobre isso. Eu queria que as pessoas soubessem que sistemas existem e que precisam ser respeitados, eles precisam ser acolhidos pela sociedade. A gente sabe que muita gente vai duvidar do transtorno, dizer que é tudo invenção. Mas é preciso deixar claro aqui que se uma pessoa diz ter uma doença mental, seja ela qual for, não cabe ao outro questionar. Isso é um assunto para os profissionais de saúde que atendem essa pessoa. Provavelmente ela está em sofrimento e precisa ser acolhida e não maltratada. Então existem 2 pontos, né? Ou a pessoa fala que a gente está fingindo, que a gente está inventando, que isso não existe, ou elas vão pelo lado espiritual. É demônio, é espírito, ou eu já ouvi coisas como você deveria estar no manicômio. Então, é muito difícil o jeito que a gente é tratado socialmente. É uma doença bastante séria. Eu acho que isso é importante falar, que são quadros que geram muito sofrimento. É bizarro você ver uma pessoa, tipo, 28 anos falando com uma criança. É bizarro. É estranho, parece que é fingimento, parece que é uma atriz fazendo. Mas não é real. A gente queria ser curado. A gente precisa ter rede de apoio, a gente precisa ter tratamento pra gente ter uma vida funcional.